Quem vê todas essas crianças com tanta vontade de aprender e até mesmo se divertindo, nem imagina que elas estão sujeitas a passar por um transtorno um tanto quanto sério e peculiar. Por essa e outras razões é que surgiu o Dia da Infância. O Dia da Infância, comemorado no dia 24 de agosto, é bem diferente do Dia Mundial da Criança, que é celebrado no dia 21 de março. No dia 21 de março, o objetivo é a conscientização de pais, responsáveis e governantes sobre as condições sociais, educacionais e de valores para as crianças. No dia 24 de agosto, o que acontece é a reflexão sobre essas tais condições que devem ser garantidas às crianças. E diante de tudo isso, um tema que tem estado em bastante alta é o estresse infantil, que tem trazido muitas dúvidas na cabeça dos pais. E para falar sobre esse tema, eu estou hoje aqui com a Jane Reis, que é psicopedagoga aqui do Colégio Priscila, no Cidade Alta, e vai nos tirar algumas dúvidas. O estresse, da mesma forma que ocorre com o adulto, ocorre com a criança também. Então, essa criança ela pode manifestar sintomas tanto comportamentais quanto sintomas psicológicos mesmo. E diante de situações estressantes ou diante de situações de medo, diante de situações onde ela fica muito excitada, o estresse pode estar presente. Eu vou dar alguns exemplos, como mudança de escola, né? Separação dos pais, a própria festa de aniversário, quando os pais começam a organizar uma festa de aniversário e colocam a criança, há uma situação ali de ansiedade junto com o estresse também. Coleguinhas que mudam, né, tem um apego ali com o colega e de repente o colega muda de cidade. A própria mudança de cidade ou mudança de escola já é um fator que causa o estresse na criança. E alguns comportamentos estão muito relacionados ao estresse. Às vezes a criança ela perde o apetite, ela fica muito irritada, ela tem dificuldade em dormir. A questão escolar também dela, ela começa a ter um baixo rendimento na escola. E aí, muitas das vezes, os professores chamam os pais para falar, porque era uma criança que tinha um desempenho muito bom, e esse desempenho começa a cair. Então, isso também gera um estresse, né? A própria escola em si já é um fator estressante. Em algumas situações de conflitos, escola que tem bastante conflitos já gera um estresse também na criança. E o que os pais podem fazer? A criança mudou de comportamento, precisa procurar um profissional mesmo, porque a criança não entende o que está acontecendo com ela. Ela não consegue nomear. Ela consegue sentir uma angústia, algo que não vai bem, mas ela não sabe dizer o que é, ela não sabe se isso é um estresse, ela não sabe como manejar isso. E é muito importante também frisar que uma criança com estresse, se não for cuidada na faixa, nessa idade, ela vai ser um adulto muito estressado, né? E o estresse é uma porta de entrada para outras patologias emocionais. Então, é importante os pais estarem atentos, procurar um profissional, se informar mesmo. A criança que vive chorando, a criança que está muito irritada, chora por qualquer coisa, né? Tem dificuldade de dormir, faz xixi na cama, ainda não é a idade, mas aquela idade do xixi já passou. Então, alguns comportamentos também. Ela pode ficar agressiva ou ela pode ficar apática. O primeiro fator é a observação. O filho mudou o comportamento, verificar o que causou aquilo, o que está acontecendo, né? E quem é que vai dar essa resposta? A própria criança. Porque a criança, se alguma coisa não vai bem, ela já fala. Observar na fala da criança, se ela chega reclamando muito da escola. Eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, mas o que está acontecendo? Diminuir o excesso de cobrança, principalmente na fase da semana de prova, de avaliação. Isso é muito comum. Na semana de avaliação, as crianças ficam mais estressadas, porque a cobrança muitas vezes vem de casa e da própria criança. Então, tratar aquilo com leveza mesmo. Brincar, ter momentos de lazer, diminuir o excesso de atividade. Muitas vezes, os pais colocam tanta atividade para a criança e eles nem sabem o porquê de tanta coisa e nem perguntam para a criança. E aí a criança deixa de ser criança para ter uma rotina maçante e essa falta da infância já é em si um fator estressante. A criança precisa brincar e estar com os pares dela, né? Estar junto com outras crianças mesmo.
Então, a dinâmica familiar, a própria dinâmica da escola mesmo, os pares que a criança está também precisam ser observados e precisa mudar a rotina mesmo, né? Os pais precisam ter consciência de que aquela criança está moldando ainda, né? Os hábitos, os pensamentos, ela precisa estar inserida num ambiente favorável a ela. A paciência é a chave de tudo, né? A conversa também, o diálogo. Paciência para ouvir o que a criança tem para dizer. Os pais precisam perguntar, como foi seu dia na escola hoje, né? O que você mais gostou, né? Das atividades que você fez, qual aquela que você não gostou muito? Mas isso de uma forma dialogando, uma forma de conversa. Não é um questionário, não se pode fazer uma regra de perguntas, mas uma conversa mesmo. Porque a criança vai se sentir favorável a falar, ela vai se sentir mais leve, ela vai se sentir com a liberdade de contar para os pais. E os pais precisam transmitir para a criança que, independente do que acontecer, eles estão ali para apoiá-la, né? A criança precisa saber que ela tem um apoio além da escola ou além de um outro grupo, mas ela precisa saber que o apoio dela está dentro de casa.